O número de roubos registrados em São Paulo aumentou 42% em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado. É o 12º ano consecutivo em que esse tipo de crime teve aumento. E os roubos de veículos cresceram 3,6%. Os latrocínios, ou seja, os roubos seguidos de morte, caíram 14% nesse mesmo período. Para conversar melhor com a gente sobre esses dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a gente recebe hoje o professor de Direito Penal do Mackenzie, Humberto Barrinoevo Fabretti. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Humberto, muita estatística e a impressão que a gente tem é que o crime organizado tem se capacitado mais do que a polícia. Você concorda com isso? Olha, essa é uma afirmação difícil de ser constatada, né? Porque quando a gente fala de crime organizado, a gente pode estar falando de várias coisas. Mas esses crimes de roubo, de furto, eles, na verdade, eles não têm uma organização nos termos do que um crime organizado exige. Então, a ideia de que o crime organizado está mais capacitado que a polícia e ele é responsável por esses crimes, ela é um pouco falsa. É claro que existe crime organizado, mas em outras instâncias, né? Existe crime organizado no âmbito empresarial, no âmbito de tráfico de drogas, até dentro da própria administração pública, que causam lesões, né, para os cofres públicos ou prejuízos muito maiores. Mas essa criminalidade, que a gente chama de criminalidade de rua, ela não está necessariamente vinculada ao crime organizado dessa forma. Agora, Humberto, a que você atribui, então, o aumento? Por exemplo, número de roubos, 12 anos já em que o número de roubos aumenta. A que você atribui isso? Olha, Adriana, é difícil a gente ter uma causa que gera o aumento do número de roubos, né? Alguns estudos criminológicos apontam uma série de fatores. O crime ele é sempre multifatorial. É muito raro a gente encontrar uma causa para determinado crime. Entre essas várias causas... Mas, por exemplo, nesses 12 anos, o que está sendo feito para... o que o governo do Estado, que é o responsável no caso da segurança, o que faz para combater? Então, o governo do Estado, ele tem feito o investimento em segurança pública. Tá? O governo do Estado de São Paulo, especificamente, é o governo que mais investe em segurança pública. Porém, eu, particularmente, não acho que esse investimento seja feito da maneira correta. Como que o governo do Estado de São Paulo investe em segurança pública? Aumenta o número de policiais, aumenta o número de viaturas e aumenta a compra de armamento. Em tese, com isso, você não diminui o número da criminalidade. Você tem mais polícia, mas você tem mais viaturas e mais armas, mas não necessariamente se atacou a causa do crime. Então, a questão é que você precisaria, para ter um efeito prático, uma política pública mais ampla do que o simples investimento em armamentos e em viaturas. Por exemplo? Por exemplo, uma política pública que tenha junto com ela um fundo social. Uma política pública que atue nos pontos críticos da cidade, mas com a intenção de mudar aquela realidade. Senão acaba acontecendo o que aconteceu no Rio de Janeiro. As polícias pacificadoras entraram em determinadas comunidades e o crime dentro dessas comunidades de fato diminuiu. Só que ele simplesmente foi deslocado para outro lugar onde a polícia pacificadora não atua. Então, se você for na região central do Rio de Janeiro hoje, de fato ela está mais segura que há alguns anos. Mas se você for para cidades como Niterói, que antes eram muito mais seguras do que o Rio, hoje a criminalidade se deslocou para lá. Agora, e essa questão da reformulação do Código Penal? Não há consenso nem entre os juristas, nem entre os promotores, nem entre os juízes, enfim. Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de uma reformulação do Código Penal? Ela é necessária? Olha, eu acho que uma reformulação da maneira que está sendo proposta, né, que está em discussão, eu não acho ela necessária. Eu acho ela até perigosa. Por quê? Porque a gente está com aquele discurso de aumento absurdo das penas como a única forma de resposta à criminalidade. É como se simplesmente ao aumentar as penas, o criminoso deixasse de cometer crime. E o novo código, o código que está sendo proposto, ele tem algumas discrepâncias que são absurdas. Por exemplo? Por exemplo, você tinha em determinado momento que o crime de abandono de animais recebia uma pena de 1 a 4 anos, que era a mesma pena de um abandono de um recém-nascido. E hoje, a pena de um homicídio culposo, por exemplo, é de 1 a 3 anos. Ou seja, você ia ter... Abandonar um animal é mais grave do que matar alguém culposamente. Estava sendo mais grave do que matar alguém culposamente. Sim. Então, estava mais grave do que matar alguém culposamente hoje. Então, ele estava absolutamente desproporcional.
Mas isso faz parte de uma cultura brasileira de que com a lei a gente resolve os problemas. É como se com a mudança da legislação o problema automaticamente se resolvesse. Um passe de mágica. Um passe de mágica. O melhor exemplo, a gente tem a lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos tornou o crime hediondo, a punição dos crimes hediondos muito mais severas. E eles aumentaram desde a da elaboração da lei de uma forma vertiginosa, ou seja, ela não funcionou. Então, o problema está muito além de mudanças na lei. Muito além. A mudança da legislação, muitas vezes a gente diz que ela agrava o problema, porque a partir do momento que você criminaliza mais, você prende mais, mantém essas pessoas mais presas e a maioria dos autores de direito penal e de criminologia entendem que o cárcere não é uma solução para o problema criminal. Ele é necessário para algumas situações, mas ele não é a panaceia, ele não é a solução. Humberto, o que você está dizendo em síntese é que, como prioridade na política de segurança pública, a política social deve ser, e não a reformulação de lei. Sem a menor dúvida. Evitar que o cara entre no crime. Exatamente. Porque senão acontece o que de fato acontece. Você tira um líder, entra outro no lugar. Você elimina uma organização, a outra se forma paralelamente. Ela só espera aquela desaparecer para que outra surja no lugar. E a Câmara tem discutido bastante a questão relacionada ao que o município pode fazer, em que pesem os entraves constitucionais para isso, na política de segurança pública. O que está ao alcance do município fazer? O município, em relação à política de segurança pública especificamente, da forma que está na Constituição, ele não tem muito o que fazer, né? Porque ele só pode desenvolver a Guarda Civil Metropolitana, que tem como função constitucional proteção do patrimônio municipal. Dos próprios municipais. Dos próprios municipais. Então, ela não tem... em relação à repressão, digamos assim, do crime, ela está de mãos amarradas. Mas na prevenção do crime, ela pode fazer muita coisa. Porque um projeto social da prefeitura que traga mais cidadania para uma determinada localidade ou situações simples, como você melhorar a iluminação do determinado bairro, já melhora bastante a questão da segurança pública. Legal, a gente conversou então com Humberto Fabretti, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a quem a gente agradece pelo bate-papo conosco, professor de Direito Penal, sobre segurança pública. Valeu, um abraço. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Obrigada.